Muito bem, galera, chegando com mais um dos nossos programas, o nosso PFC, o nosso Palestina Futebol Clube, programa de esportes da equipe de esportes da Palestina FM, falando sobre o campeonato intermunicipal de futebol, chegando na hora da onça beber água. Apenas 4 seleções continuam na disputa pelo título de 2015 e a gente vai falar sobre os 4 jogos que ocorreram nesse domingo, jogos de volta das quartas de finais e o prognóstico dos 2 jogos que vão ser realizados nesse final de semana com as seleções classificadas. Mais uma vez aqui, Zildo Nascimento, o homem do coração de leão. Domingo deu para matar um pouco da saudade no plantão, né, Zildo? Exatamente, mas desde já parabenizar você pelo trabalho, né, de estar trazendo a informação e realmente criou a expectativa com o torcedor que está ao redor do Brasil, acompanhando a Palestina e começou a interagir, foi bem bacana. Domingo estaremos novamente na cidade de Uruçuca, onde a seleção uruçuquense vai enfrentar a seleção de Itamaraju. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Gilmar Fernandes, Energia de toda a Bahia. Como é que anda o programa Resenha Final? Muito intermunicipal na veia. Muito intermunicipal. É o assunto da vez, semifinal agora, né? O bicho pegando, 4 seleções apenas. E a gente está aqui para destrinchar tudo, contar tudo para o telespectador da TV BN. Muito bem, nos jogos de ida nós tínhamos Santo Amaro vencendo o Santo Antônio de Jesus por 4-1, a seleção de Eunápolis empatando em Eunápolis por 1-1 com a seleção de Feira, a seleção de Itamaraju vencendo 2-0 em Itamaraju a seleção de Catu e a seleção de Uruçuca empatando em 0-0 lá em Remanso. Os jogos de volta, a gente fez aqueles prognósticos e apenas um não se confirmou, meu caro Gilmar Fernandes, daquelas 4 seleções que você vinha batendo desde o início dos nossos programas. Seleção de Uruçuca, seleção de Santo Amaro, a seleção de Itamaraju e a de Valença. Só a de Valença não chegou nas semifinais, por pouco você não faz a quadra corretamente. É verdade. Valença ficou no meio do caminho, mas também porque enfrentou uma das seleções que a gente já apontava por aqui também, né? Era um confronto direto, por isso também não passou. Mas dentre as seleções que estão aí, todas elas são fortíssimas. Eu acho que esse campeonato esse ano está sendo justo pelo que as seleções investiram e as que chegaram, para mim, está de bom tamanho, sim. Com certeza. Tivemos aí a surpresa, para muitos, para outros, claro que não, a seleção de Eunápolis, depois de empatar em casa, surpreendeu Feira de Santana e venceu por 2-0 com gols do Ninho Malhador e também do Nego Liso, meu caro Zildo Nascimento. Aquilo que a gente falou aconteceu. Eunápolis surpreendeu. Exatamente, Eunápolis surpreendeu. Eu disse até no programa Resenha Final, para mim foi uma surpresa, não pela classificação de Eunápolis. Se chegou a essa fase é porque tinha mérito, mas a questão era uma classificação por 2-0 fora de casa. Isso aí é que deu o diferencial. Poderia ter sido uma classificação nas penalidades ou com placar apertado, mas um placar confortável de 2-0 fora de casa contra uma seleção que chegava e que prometia. Isso sim me causou um pouco de surpresa. E um dos melhores jogadores do Intermunicipal acabou ficando pelo meio do caminho, o meia Robinho, da seleção de Feira de Santana, meu caro Gilmar Fernandes, agora só para o ano, mas Feira fez uma boa campanha, voltando a figurar entre as 8 melhores da Bahia. Fez uma boa campanha, inclusive seleção que teve assim 3 jogadores da seleção vice-campeã do ano passado, Santa Luz, o Robinho, por exemplo, você citando aí, um dos grandes jogadores do Intermunicipal. Ficou no meio do caminho, mas para uma seleção que para mim também estava lá, foi surpresa pela classificação, como o próprio Zildo disse, mas é uma seleção forte que a gente sabia que ia estar aí na briga também pelo título. Com certeza. Então, definido Eunápolis classificado, Eunápolis vai enfrentar a seleção de Santo Amaro. Santo Antônio de Jesus tentou aprontar, saiu perdendo com o gol do Marcelo, que foi a 21 gols, virou para 2-1 e quando parecia que 2 gols poderia surgir e levar o jogo aos pênaltis, Santo Amaro voltou a mandar no confronto 5-2. Marcelo, Diego, Adriano, Paulo César e o Emerson marcaram para Santo Amaro, única invicta entre as 4 semifinalistas, apenas 2 empates. Que seleção é essa, meu caro Zildo? Dizem que a melhor defesa é o ataque e Santo Amaro tem mostrado isso. 9 gols em 2 jogos. Seleção de Santo Amaro botando pra frente aí. Vai ser 2 grandes jogos, serão 2 grandes jogos com certeza. O primeiro domingo na cidade de Eunápolis. Eunápolis precisa fazer um resultado aí, porque lá dentro de Santo Amaro eu acho que é muito difícil. Então, o que pode acontecer se Eunápolis
tem vontade, realmente deve ter, de avançar a final, é vencer esse jogo e vencer bem. E aí ir com a política mais cautelosa para lá, porque se for aberto lá dentro é outro sacode, meu caro Gilmar Fernandes, os números não mentem. A seleção de Santo Amaro até agora marcou 51 gols. É verdade, os números não mentem e é como você disse. Agora é a hora de Eunápolis mostrar realmente se tem qualidade de uma seleção que foi campeã da Copa do Descobrimento, não à toa está na fase semifinal, e para mim Santo Amaro leva uma vantagem nesse confronto, mas eu não descarto assim que Eunápolis possa vir a surpreender não, até porque já surpreendeu nessa classificação contra a seleção de Feira de Santana fora de casa quando venceu por 2-0. Por que não aprontar para cima de Santo Amaro, mesmo sendo a principal seleção dessa competição no ano de 2015? Eu acho que a vida de Eunápolis está nesse primeiro jogo. De repente, fazer o primeiro jogo em casa pode até ser melhor do que fazer o segundo, nesse caso, porque você já iniciar as semifinais enfrentando o Santo Amaro lá dentro de Santo Amaro, de repente você já poderia voltar com a sacola cheia. Então você fazendo o primeiro jogo em casa, com a força da torcida, a torcida de Eunápolis comparece, empolgada com o título da Copa do Descobrimento, a seleção vem jogando bem, vem fazendo bonito. Então dentro de casa, Santo Amaro Eunápolis pode surpreender e pode vencer o jogo, levando uma vantagem de pelo menos 2 gols para Santo Amaro. Acredito que se o confronto sair por aí empate, o raio não deva cair 2 vezes no mesmo lugar, até porque a seleção de Santo Amaro é favoritíssima, independente do concorrente, e a gente vai ter que esperar para ver. No outro confronto tivemos a seleção de Itamaraju voltando a vencer a seleção de Catu. A seleção de Itamaraju voltou a vencer a seleção de Catu com gols do zagueiro Alci, aquele mesmo passou aqui por 2012, foi o seu terceiro gol. O João Carejé, que está indo, meu caro Zildo Nascimento e Gilmar Fernandes, para a sua 11ª final seguida, se caso Itamaraju chegar à final, realmente é um multicampeão. E o Rony Serrinha, que marcou o seu 7º gol. A equipe de Catu marcou com o Nadson e o Fábio Dondon, deu adeus Catu, perdeu dentro de casa, já havia perdido no jogo de ida, e Itamaraju com essas 2 vitórias na média aritmética, Zildo Nascimento conseguiu mandar o segundo jogo em casa contra a seleção de Uruçuca. Itamaraju, por uma parte, foi beneficiada num grupo de 3 seleções, descansou mais e agora terá que fazer seu jogo decisivo. Aliás, o primeiro jogo joga na cidade de Uruçuca e foi beneficiada 2 vezes, né? Num grupo com 3, descansou mais e tem a chance de fechar jogando em casa. Lembrando que a seleção de Uruçuca enfrentou a seleção de Remanso dentro do Ferreirão. Estivemos lá, Uruçuca que jogou com Ju no gol, Nino, Alex, Dedéu, Fábio, Inho Gambirra, Pitoco, Lei, Kaique, Kaká e o Elvis Coreano. Ainda teve a entrada do Júnior Camamu, que botou fogo no jogo aos 30 e poucos minutos do segundo tempo. O técnico Moisés tirou o Kaique, que era um dos melhores em campo, ouviu a torcida chamá-lo de burro, mas o Júnior Camamu, que é irmão do lateral esquerdo Fábio, entrou e botou fogo no jogo. 3 gols saíram com participação direta do atacante, e o Kaká marcou 2 vezes, a primeira aos 38 cobrando pênalti, que o Júnior Camamu sofreu depois de receber um belo passe de calcanhar do Lei, e também o Kaká marcando o segundo, e o Júnior Camamu entrando, batendo cruzado, o goleiro soltando, o goleiro de Remanso, o Valtinho, e o Dedéu aparecendo como uma flecha, fazendo o seu 3º gol no certame, o 3º da seleção de Uruçuca. Tivemos lá um público pagante de 1.328 pessoas para uma renda de R$ 13.280. Meu caro Gilmar Fernandes, o torcedor de Uruçuca está acreditando que desta vez Uruçuca conquista o título. Está acreditando e não à toa, né? A seleção que é uma das melhores também, eu vejo o Santo Amaro como a primeira disparada, isso aí é indiscutível. Uruçuca eu vejo ali brigando com o Itamaraju, inclusive o confronto está aí, né? É como aquelas seleções que estão brigando ali pela 2ª posição na classificação geral e nessa batalha aí pela decisão da competição. Vão ser 2 grandes confrontos daquele de deixar o torcedor de cabelo em pé, viu? Lembrando que domingo estivemos lá na cidade de Uruçuca, no estádio Ferreirão, com o Binho Vídeo, que foi gravar o jogo para a prefeita de Uruçuca. A gente teve o privilégio de fazer a narração e aproveitamos também para fazer algumas entrevistas para a nossa TV ABN, onde você acompanha aí na tvabn.blogspot.com, inclusive uma entrevista exclusiva com a prefeita logo após o jogo, ela ainda contando que jogaria a segunda em casa, mas na realidade depois a média aritmética acabou mudando, mas Itamaraju vai ter dificuldades para jogar em Uruçuca, com certeza, porque o time é muito bom.
Desfalque, provavelmente. O zagueiro Alex recebeu o terceiro cartão amarelo. Pode ser que esteja confirmado aí, ficando fora. As informações ainda são nebulosas, mas no momento que recebeu o cartão, me parece que houve essa conversa. A gente fica na expectativa. Lembrando que a seleção de Uruçuca teve dificuldades para vencer, mas não teve dificuldades para jogar, porque mandou no jogo com a bola no pé, principalmente o quarteto de meio campo, o Inho Gambirra, um volante moderno, o melhor da Bahia com certeza, o Pitoco jogando muita bola, o Lei e o Kaique dominando as ações. O Kaká metendo perigo, bola na trave aos 2 minutos, o goleiro por pouco não toma um peru no chute do Kaique, mas o gol só saiu mesmo aos 38 minutos e a torcida já estava um pouco ansiosa e o gol fez a festa. Aí Remanso teve que se abrir, teve que sair do seu esquema, que montou certinho ali, o técnico Hércules, e teve que ir para cima buscar o empate. Aí passou um boi, passou uma boiada, e o Uruçuca, na maioria dos seus jogos, Gilmar Fernandes, venceu desse jeito, fazendo o primeiro, abrindo a porteira e concluindo. É verdade, o Uruçuca que sempre, como você disse, uma equipe bem trabalhada, um time muito qualificado, sempre que encontrou dificuldade, buscou sempre o primeiro gol. E quando encontrou o primeiro gol, meu amigo, aí a porteira se abriu e para o Uruçuca fica fácil, porque o time é muito bom, viu? Olha, um desabafo no Facebook do Carigé, que vem sendo aí criticado por muitas pessoas, dizendo que é jogador de sorte, participar de 11 finais, porque não joga bola, não sei o quê. O Carigé botou um desabafo lá, principalmente referente aos desportistas da cidade dele, lá de Coité, dizendo que Coité é um celeiro de craques, e realmente o é, citando aí o Pichaco, o João, o Inho Gambirra, o Ninho Malhador, o Rony Serrinha e o Ju, ambos aí envolvidos nessas semifinais, sem falar que o Carigé, se for a final, vai para a sua 11ª final seguida, não é qualquer coisa não, Zildo Nascimento, participar de todas as finais do Intermunicipal desde 2005 até hoje. Talvez, não sei se o pessoal da imprensa lá da cidade dele tem alguma implicância com ele, mas deve se respeitar. O currículo de 11 finais, podendo chegar a 11 finais, é para poucos. Lembrando que ele coloca que alguns desses jogadores que estão aí na seleção de Eunápolis, na seleção de Itamaraju, nas outras seleções, estão sendo impedidos de jogar até campeonato em Coité. Que coisa, né, Gilmar? Que coisa, rapaz, complicada a situação, né? É uma situação chata, mas certamente vai se resolver tudo e tudo vai andar tudo certo. Coité que participou de 6 finais, ganhou 4 títulos, sendo eles seguidos. Este ano chegou até as 8ª de finais, perdeu para a seleção de Remanso, depois de perder por 3-0 em Remanso, venceu por 2-0 em Coité, tendo o Pinha ainda como vice-artilheiro com 17 gols. Já imaginou esse time de Coité com o Pichaco, com o João, com o Inho Gambirra, com o Ninho Malhador, com o Rony Serrinha, com o Ju? Que seleção, que esquadrão, Zildão? Exatamente, seleção do sonho de qualquer torcedor. Mandando um alô especial aí pro Val Guedes que sempre divulga as coisas de Coité, inclusive esteve lá em Feira de Santana fazendo entrevista com o Robinho, que foi eliminado pela seleção de Eunápolis, destacando também o Pichaco, destacando jogadores que são de lá da região. O nosso amigo Val Guedes, do Supapo Esporte, meu caro Gilmar Fernandes, realmente com um trabalho muito bem feito no Intermunicipal. Profissional competente, sempre mandando informações e a gente aqui colhendo, porque a gente faz parte de um grupo onde tem grandes profissionais do rádio, da comunicação no geral. E é claro que ele é um dos gigantes e parabéns para ele também. Só lembrando que outro parceiro que nos ajuda sempre aí, mesmo que indiretamente, não nos conhecemos, é o pessoal da TV Mix na Rede, que cobre também os jogos de Itamaraju, faz vídeos, mostra os gols. Essa semana ainda não encontramos aí, mas certamente de hoje para amanhã já deve ter. E a gente fica na dívida, melhor dizendo, sobre a seleção de Santo Amaro. Procuramos nos blogs da cidade, na Ascom da prefeitura, nada sobre a seleção, não coloca um vídeo. Quando a gente encontra um vídeo na internet, no Facebook, é um vídeo que o torcedor faz na arquibancada, não tem muita qualidade, tremendo, pulando, comemorando aquele grito de Maru Maru, mas os gols de Santo Amaro, não tem ninguém documentando a seleção que vem fazendo bonito, a única invicta entre as 4 semifinalistas. A gente poderia ter mais informações para divulgar por aqui, mas certamente vamos que vamos, de repente na final, quem sabe a gente pode estar lá presente e documentar esse grande jogo. Lembrando que o Marcelo, que é o artilheiro da competição de Santo Amaro e do Intermunicipal, com 21 gols, pode conquistar esse ano, meu caro Gilmar e meu caro Zildo, o 4º título de artilheiro. Ele foi artilheiro em 2002, jogando pelo Valença, foi artilheiro em 2011 por Santa Luz, quando tirou Ibicaraí nas quartas de finais, perdendo aqui por 2-1 com o gol dele e vencendo lá por 2-0.
fez 23 gols em 2011, em 2014 ele foi artilheiro com 11 gols e em 2015 ele já tem 21 gols e ainda tem pelo menos mais 2 jogos. Se passar a final, vai ter 4 jogos e pode ampliar essa marca. Ele que vai fazer 38 anos, meu caro Gilmar, no dia 19 de dezembro. O Marcelo tá com a bola toda. Tá com a bola toda, agora me parece mais velho que o Pinha, rapaz. É. Que beleza, e o futebol, isso significa que é um jogador de um preparo físico, bem cuidado. Então, eu acho que é da mesma idade, viu? Mesma idade. Porque o Pinha, ano passado, já tinha 37. O Pinha deve estar fazendo 38 esse ano, deve ter diferença de meses aí. Mas você vê que a idade não é empecilho. Não é empecilho. Jogadores que se cuidam, que vê o futebol como a sua profissão, se dedica e onde vai. A gente teve exemplo do Pinha aqui, né? Teve em Bicaraí, um jogador já veterano e jogando muito mais do que muitos garotos que tem por aí. E a gente só tem que parabenizar e torcer que ele realmente termine esse intermunicipal artilheiro como vem sendo, né? Porque ele merece. Assim como o Kaká também está na disputa, mas eu acho um pouco distante, eu acho difícil. O Kaká marcou 2 domingo, foi a 16, está 1 atrás do Pinha que já saiu e está 5 atrás do Marcelo. A cogitação que nós fazemos por aqui é que podemos ter uma final entre Santo Amaro e Uruçuca. Para isso, ambas as seleções precisam passar por Eunápolis, no caso de Santo Amaro, e por Itamaraju, no caso de Uruçuca. Mas realmente seria uma final dos sonhos, hein, Zildão? Exatamente, uma final de um grande time, Santo Amaro, e de uma seleção da nossa região que também montou um grande time para o Intermunicipal desse ano. Olha, dando uma repassada aí na classificação, na situação das seleções, a seleção de Santo Amaro até agora realizou 14 jogos, teve 12 vitórias, isso mesmo, 12 de 14. 2 empates, é a única que ainda não perdeu. O artilheiro maior é o Marcelo com 21 gols e o Pelezinho com 5 gols. Marcelo com 21, Pelezinho com 5. A gente vê um abismo entre o primeiro artilheiro da seleção de Santo Amaro e o segundo. Ou seja, a seleção joga em função de Marcelo, meu caro Gilmar. Joga em função do Marcelo e pela competência que ele tem, né? A 4ª vez lutando aí para ser o artilheiro do Intermunicipal. Não se trata de qualquer jogador. Por isso a seleção projeta um grupo e tem lá o seu matador. O Marcelo é o de Santo Amaro, que vem fazendo aí o que Santo Amaro certamente planejou. E é isso que dá, a seleção fazendo aí uma campanha excelente no Intermunicipal. Beleza, Santo Amaro que marcou 51 gols e tomou 12. Aí pode dar o mapa da mina de repente para as outras seleções. Santo Amaro faz muito gol, mas entre as seleções classificadas para as semifinais é a que mais sofreu gols. Mostra 2 coisas, Hildo. Joga para o ataque e às vezes pode estar desguarnecendo a defesa ou não ter uma defesa tão forte. Exatamente, você lembrou muito bem e como você disse, as seleções adversárias precisam estudar o seu adversário para descobrir o ponto fraco, quem sabe essa questão dessa defesa exposta no seu caminho aí de 1 gol, de 2, que possa definir uma classificação. A gente vê de 51 gols marcados, o Marcelo fez 21. Os outros jogadores fizeram 30 gols, mas o segundo artilheiro tem 5. Pode denotar também outra coisa de vários jogadores fazendo 1, 2 gols, meu caro Gilmar, que também pode ser interessante. Pode ser interessante. O Marcelo, tanto disparado como você disse, você vê aí que os outros jogadores que marcaram gols foi em posições variadas, né? Isso quer dizer que o time trabalha também em conjunto, além de ter o Marcelo como principal matador. Aí é outro ponto forte ainda dessa equipe tão boa que é a seleção de Santa Amaro. Olha, o Iltinho tem 3 gols, o Diogo marcou 1, foi a 4, o George, o Paulinho e o Raí também tem 3, o Rogério, o Emerson também tem 3, são jogadores que vão fazendo poucos gols, mas certamente vai ajudando a seleção de Marumaro, que é a bambambam da competição. Não tem para ninguém. Santo Amaro, que é bicampeã, tenta o tricampeonato, a seleção de Eunápolis busca a sua primeira conquista. Eunápolis que até agora, meu caro Zildo Nascimento, realizou 14 jogos, conquistou 10 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O artilheiro principal de Eunápolis é o Diogo com 8 gols, não marca há 3 rodadas. O Nebulizo e o Ninho Malhador com 5 gols e o Miller com 4 gols. Eunápolis que marcou 31 e sofreu 7 gols. Com todo respeito a Eunápolis, pode sair uma surpresa? Pode. O Nápoles pode mostrar a sua competência e se classificar, mas eu disse até no resenha final ontem que a seleção de Santo Amaro está uns passos na frente. Concorda, Gilmar? Concordo sim, mas eu não tiro assim muito aquela coisa de Eunápolis poder aprontar, até porque é uma seleção que foi campeã da Costa do Descobrimento. Eu tenho para mim que ela pode sim, quem sabe, eu posso estar falando aqui besteira, mas
eu tenho para mim que ela pode surpreender a seleção de Santo Amaro. Eu acredito que esse primeiro jogo vai ser um divisor de águas. Se Santo Amaro vencer aí, já foi. Se o Eunápolis conseguir um resultado de 1 ou 2 gols de diferença, eu acho que fica bem na fita. Mesmo porque Santo Amaro vai ter a tranquilidade de jogar dentro dos seus domínios, onde não perdeu nenhum ponto para ninguém. Assim como o Uruçuca, Santo Amaro não perdeu ponto dentro de casa. Isso é um fator mais do que determinante para essa boa campanha da seleção de Santo Amaro. No outro confronto teremos a seleção de Uruçuca, que até agora realizou 14 jogos, teve 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O artilheiro maior é o Kaká com 16 gols, o Lei é o segundo artilheiro com 6, o Elvis Coreano com 4 e o zagueiro Dedéu com um gol marcado de domingo foi a 3 gols. Uruçuca que marcou 35 gols e sofreu apenas 3. É a defesa menos vazada da competição. O Paredão Ju é o goleiro que vem fechando o arco, meu caro Zildo Nascimento, essa seleção de Uruçuca. Gostei de ver o futebol apresentado domingo. Exatamente. Você observa que os números apontam a seleção de Uruçuca um pouco complicada, porque veio de 4 empates e 2 derrotas, não é isso? Uma derrota. Uma derrota. Perdeu para Valência o jogo de volta, quando venceu o primeiro por 5-1, perdeu por 1-0. Isso. Você percebe um ataque que funciona, os gols saem, e uma defesa bem postada, não é? Então, os números mostram uma Uruçuca um tanto, vamos dizer assim, com um jogo escondido, que o adversário não pode muito estudar, porque é uma seleção que empatou 4 vezes na competição, inclusive o primeiro jogo contra a seleção de Remanso, 0-0 e voltou e venceu agora por 3-0. Então é uma seleção forte, uma defesa forte, mas que vai ser um jogo contra Itamaraju que a minha opinião é um jogo que não dá para apontar assim qual das duas está na frente. Seleção de Uruçuca, os 4 empates foram 4 jogos fora de casa. 4 jogos fora de casa, foram 4 empates em 0-0. Ainda teve essa vantagem de empatar sem sofrer gols. Aquela derrota no jogo de volta de Valência é o que tirou, agora na soma dos pontos, meu caro Gilmar Fernandes, o direito de Uruçuca mandar o segundo jogo em casa. Se tivesse conquistado outra vitória naquele jogo, hoje estaria mandando o segundo jogo dentro do seu estádio. Exatamente, um dos tropeços que fez com que a seleção não mandasse o seu jogo em casa na decisão aí dessa fase semifinal, mas como o Zildo falou, está em aberto esse confronto. Para mim é o confronto mais equilibrado, até porque as duas seleções estão aí frente a frente praticamente nas campanhas, e eu não apontaria assim aquela ou essa para passar de fase não, diferentemente lá de Eunápolis. Mesmo eu achando que Eunápolis pode aprontar para cima de Santo Amaro, a gente sabe, isso é indiscutível, que Santo Amaro é a melhor seleção do intermunicipal e que é favoritíssima. Lembrando aí que a seleção de Itamaraju, entre as 4 seleções que estão nas semifinais, é a que menos gols marcou. Tem um time badalado, uma folha de mais de 40 mil reais, tem o multicampeão goleiro Rose, que onde chega conquista, mas olha os números. Itamaraju realizou 12 jogos, isso porque ficou num grupo de 3 na primeira fase, foram 2 jogos a menos, conquistou 8 vitórias, é a que menos venceu entre as 4 semifinalistas, 1 empate e 3 derrotas, é a que mais perdeu entre as semifinalistas. Então a gente pode ver que há pontos fracos também. O artilheiro da competição para Itamaraju é o Rony Serrinha, com 7 gols. É um número de gols até baixo em relação à seleção de Uruçuca, que tem o Kaká com 16, e a de Santo Amaro, que tem o Marcelo com 21. O segundo artilheiro é o Igor Tanquinho com 6 gols. Ainda tem o Kaique com 4, o Danilo com 4 e o zagueiro Alci com 3 gols. Lembrando que a seleção de Itamaraju marcou 20 gols e sofreu 8. Tem tomado muitos gols, uma comparação quase a metade do que fez, e tem feito poucos gols em relação às 4 semifinalistas. Uruçuca fez 35, a seleção de Eunápolis fez 31 e a seleção de Santo Amaro fez 51. De repente, temos aí um duelo da melhor zaga da competição contra o ataque mais fraco entre os 4 colocados, que não quer dizer nada, mas de repente pode fazer diferença, Gilmar Fernandes. Exatamente. Mostrando esses números aí, a gente poderia chegar e apontar Uruçuca como a principal seleção desse confronto. E muitos, eu acredito, mais da metade aí, aponta a Uruçuca como a favorita, mas eu ainda não coloco, até porque nos últimos jogos eu acompanho a seleção de Itamaraju pelo
os colegas lá da comunicação do Extremo Sul, que vem fazendo um excelente trabalho, por sinal, parabéns. E para mim, realmente, o confronto está em aberto, mesmo com esses números. Com certeza. Lembrando que domingo é hora de separar os homens dos meninos, é hora de ver quem tem farinha no saco. Serão 2 grandes jogos, a Bahia vai parar. Assim como tivemos domingo um grande número de torcedores da região em Uruçuca, certamente Uruçuca e Eunápolis estarão no mapa da mina, sendo povoados por torcedores de toda a região da Bahia, porque todo mundo quer ver bom futebol. 4 seleções gigantes, 2 bicampeãs e 2 buscando o seu primeiro título. A gente continua na torcida aqui pela seleção de Uruçuca, que é mais próxima à nossa região, até porque tem jogadores também com que a gente tem amizade, que passaram pela seleção de Picaraí, mas a gente acredita que tudo se decide dentro de campo. Vamos torcer que a arbitragem, que os jogadores, que todos façam o seu papel e as coisas sejam decididas dentro de campo para a alegria dos torcedores que certamente vão lotar os estádios em Eunápolis e em Uruçuca nesse domingo e mais ainda em Santo Amaro e em Itamaraju no outro domingo. Meu caro Gilmar Fernandes, lembrando sempre que a JR Assessoria do empresário amigo Júlio Júnior, popular Júnior Cabeça, estará nos dias 13 e 14 de dezembro na cidade de Macarani, realizando avaliações nas categorias Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-18, encaminhando assim os aprovados para Palmeiras e Ceará. O mesmo já trabalha aí com os atletas Cristaldo, Egildo, Leandro Almeida e o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier que mandou um vídeo falando para a TV ABN, você pode presenciar aí, TV ABN está com moral. O Cleiton Xavier já falou ao vivo no nosso programa Bola na Rede e agora mandou a mensagem para a gente aí via WhatsApp. E aí galera da TV ABN, tudo bem? Aqui é o Cleiton Xavier, passando aqui para deixar um abraço aí para todos, especialmente aí para nossa amiga Dalton. Valeu, é nóis. Aí Zildão, depois do vídeo do Cleiton Xavier, suas considerações finais, mais uma vez obrigado pela sua presença no nosso PFC. Eu que agradeço mais pelo convite e é sempre para mim uma satisfação poder participar do PFC aqui da TV ABN. Domingo estaremos juntos, flashes ao vivo da cidade de Uruçuca. Exatamente, deixando o torcedor informado do que acontece aí nos momentos finais do campeonato intermunicipal. E a matéria completa você já pode assistir lá do jogo de domingo, inclusive com o gol do Kaká, tvabn.blogsport.com. Temos uma entrevista exclusiva com a prefeita Fernanda Silva, temos a fala de jogadores importantes como Lei, como Kaká e outros tantos. Gilmar Fernandes, a energia de toda a Bahia, mais uma vez uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, o nosso PFC. Até semana que vem. Satisfação toda minha, meu caro mais, nesse mundo do intermunicipal aqui no nosso PFC. Grande programa mais uma vez, alegria gigante e é sempre bom estar aqui interagindo, mandando a informação aí para o telespectador. Um abração e até a próxima. A gente aproveita para conclamar o pessoal de Santo Amaro a filmar esses gols por aí com o celular, com a máquina fotográfica. Hoje as dimensões aí da internet facilitam isso para que a gente possa incrementar o nosso vídeo, o nosso PFC, colocando os gols. A gente tem poucas informações de Santo Amaro e certamente uma seleção com todo esse poder, com toda essa artilharia, deveria ser mais divulgada. Os blogs da cidade, a Ascom da prefeitura, ao contrário da seleção de Eunápolis. A seleção de Eunápolis tem um site, você pode entrar lá no site da seleção de Eunápolis, seleçãodeeunápolis.com.br, tem as fotos dos jogadores com nome, posição, o elenco, os treinamentos, muita informação tem. A seleção de Itamaraju também é divulgada pela Mix na Rede, que também divulga a seleção de Eunápolis, e a gente tem aí a seleção de Uruçuca com a página no Facebook da Ascom de Uruçuca, com fotos exclusivas, mostrando também às vezes vídeo. Então Santo Amaro está precisando aparecer um pouco mais. A gente torce para que nessas semifinais, de repente, algum torcedor possa ter a ideia. É fácil hoje, você filma, bota no Facebook, bota no YouTube e vai para o mundo inteiro, como o nosso amigo Val Guedes faz, como o nosso amigo Gilson lá em Itapetinga, da TV Catolé faz, como os nossos amigos da Mix na Rede faz, como a gente vem fazendo aí com a TV ABN. E claro, o respaldo é a gente ver lá o número de visualizações, que realmente dá uma satisfação tremenda para a gente que vive fazendo aquilo que gosta, para quem gosta daquilo que faz. A gente volta semana que vem com mais um dos nossos programas, o nosso PFC. E não se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós?